Bem, toda a história tem um começo. Hoje eu vou narrar como um Bandicoot obteve a arma mais poderosa do universo. Na ramificação original, o Omnitrix caiu próximo a um garoto de 10 anos, onde o mesmo se tornou uma lenda entre as lendas. Seu nome era Ben Tennyson, mas nessa dimensão o Omnitrix caiu em um lugar bem afastado e distante da criança de 10 anos. Meu nome é Professor Tropi e serei seu guia nessa jornada. Antes que perguntem de qual lado eu estou, eu sou neutro, posso ajudar Crash ou Cortex dependendo do momento. Hoje serei apenas um narrador. Era uma noite como as outras quando de repente algo atravessa a atmosfera da Terra e cai próximo a uma grande árvore. Que barulho foi esse? Não sei, mas é melhor você olhar. Porque eu tô mandando, vai logo. Máscara resmungona. Logo Cortex vai em direção do impacto. O que é isso? Parece que veio do espaço. Ele se aproxima. A cápsula se abre, mostrando o que tinha dentro dela. O relógio. Bem, creio que não seja um simples relógio. Irei levar ele para dentro do laboratório e fazer alguns testes. Ele se aproxima e pega o relógio. Ele tem um design interessante. Com isso, voltando para a base na árvore. O relógio tinha uma energia estranha. Com alguns testes percebeu que essa energia se tratava da Omni-energia. Bem, o que acontece se energizar ela? Uma explosão quase destruiu todo o laboratório. Essa energia é perigosa. Vou ter que substituir ela. Cortex, seu imbecil. Você quase destruiu a minha árvore. Foi um acidente. Já basta os animais titãs que você criou aqui. Não vou tolerar suas falhas. Saia daqui com esse relógio esquisito. Com isso, Cortex acabaria saindo da grande árvore. Para onde eu irei? Bem, acho que o cabeça de foguete vai ter que me ajudar. Após ele ir para a base do Engine, ele explica toda a situação. Ambos começam a estudar a natureza do relógio. Com o ocorrido daquela explosão, 100% da Omni-energia se evaporou e sumiu de forma rápida. Para contornar essa situação, Cortex teve uma ideia. Essa é a solução. Qual é a solução, mestre? Não está vendo, imbecil? O relógio perdeu sua energia e ele precisa de algo para substituir. Para isso usaremos a energia do Mojo. É claro, mestre, isso vai funcionar. Claro que vai, já que foi ideia minha. Com isso, Cortex estava preparando o mojo necessário para utilizar. Já a Engine estava analisando mais a fundo o relógio. Com isso, acabou descobrindo que umas das siglas usadas para nomear o relógio era Omnitrix, e ele tinha um uso simples e uma característica muito peculiar. Ao ser ativado, o Omnitrix era capaz de injetar DNA alienígena de qualquer espécie sapiente no usuário, tendo 90% DNA alien e 10% do usuário, fazendo com que o usuário soubesse o que era estar na pele de outro ser vivo sapiente. Dentro desse aparelho constava mais de 1 milhão de amostras de DNA alienígena. Isso deixou o cientista assustado, como tanto de informação que havia descoberto. No entanto, ele percebeu algo nos dados do Omnitrix. Com a explosão causada pelo Cortex em seus testes anteriores, acabou ocasionando na perda da Omni-energia. Ao ativar o relógio, Engine percebeu que todas as amostras de DNA alienígena haviam se perdido. Apenas o que restou foi uma pequena fração do DNA, digamos que apenas 0,5% ainda restava dentro do Omnitrix. Todas as amostras estavam lá dentro, mas estava incompleta. Engine acabaria notificando descoberta. Isso é fantástico, Engine. Após eu injetar o mojo no meu Omnitrix, ele estará pronto para uso. Com esse poder, finalmente irei destruir o Crash Bandicoot. Mas senhor, o DNA não está completo. Não importa, um pouco de mojo deve bastar. Com isso, ambos colocariam o mojo dentro do Omnitrix, fazendo com que ele acabasse ligando e se reiniciando pela nova energia, e seu símbolo acabou ficando azul. Perfeito. Hora do teste. Cortex ativaria o Omnitrix, e logo em seguida ele apertaria o núcleo, mas nada teria acontecido. O que houve? Porque eu não virei um alienígena. Senhor, acho que não funcionou. Percebi, seu idiota. Temos que continuar os testes. Passaria vários dias, e Cortex e Engine não teria conseguido nem progresso. Porque não dá certo. Temos muito mojo, consertamos o núcleo dele. Porque não consigo ativar os aliens, não entendo. Bem, mestre, eu acho que vamos ter que chamar ele. Ele não vou me rebaixar a isso. Mas senhor, nós tentamos tudo e nada deu certo. Droga. Me passa o telefone, vou ter que recorrer a isso.
Bem, eu já sei o problema. Qual o problema, Troll? É professor Tropi pra você, Cortex. Bem, não existe nenhum tipo de DNA no dispositivo, por isso não consegue se transformar. Mesmo tendo 0,5% de DNA é insuficiente para se transformar. Então é isso, eu sabia. Bem, se você soubesse, acho que já teria resolvido. Cala a boca. Diga logo, como irei resolver isso? Bem, creio que o ideal seria substituir o DNA alienígena por outra coisa. Como o que eu vou substituir, Doutor Sabidão? Por que não utiliza o DNA dos próprios Titãs? Que ideia horrível, não ia funcionar. Mas mestre, com isso o senhor seria invencível. Já imaginou o senhor na linha de frente, liderando seu próprio exército? Tem razão, ainda bem que eu pensei nisso. Bem, pra isso você tem que fazer algo antes pra pode funcionar. Diga logo de uma vez. Com isso o professor Tropi explicaria tudo o que precisava ser feito. Já que o professor tinha muito conhecimento de espaço, ele realmente sabia o que fazer. Não vai agradecer, eu não te devo nada. Bem, já que meus serviços não são mais necessários, eu irei. Se não fosse por mim, você passaria o resto da sua vida preso aqui tentando resolver o problema do Omnitrix. Se fosse mais inteligente, poderia resolver sozinho. Cala a boca, maldito, e vai embora. Com isso o professor iria embora. Mestre, você entendeu o que temos que fazer? Sim, cabeçudo, mas isso vai levar meses para ser feito. E ainda tenho que terminar os experimentos com os Titãs e o Dominator, mas não posso fazer tudo ao mesmo tempo. E o que o senhor vai fazer? Eu irei recorrer à minha segunda melhor opção. Com isso Cortex iria até a base do Dominator. Ele acabaria contando pra Nina todo o seu planejamento. Nina, quero que você fique em cargo de dar continuidade ao projeto dos Titãs. E no término do Dominator, eu irei passar uns dias fora. Tio, você tem certeza? E posso mudar bastante coisa. Não importa, apenas continue com tudo isso e lide com o velho Uka Uka. Pode deixar, tio. Com isso Cortex voltaria pra base do NGI, pronto para começar a iniciativa. Primeiramente Cortex precisava criar um poderoso roteador para mandar o sinal dos DMAs para o Omnitrix, e ao mesmo tempo esse roteador tinha que ter todas as amostras de Titãs dentro dele para enviar diretamente para o Omnitrix. Cortex sabia que esse roteador tinha que ser mega poderoso para poder enviar o sinal em qualquer distância, mesmo sendo em outro planeta ou dimensão. Só existe um local perfeito para fazer isso. Ambos chegariam na Iceberg Lab. Esse local será nosso roteador. Primeiro irei armazenar toda nossa reserva de mojo aqui no centro. Com isso o mojo seria colocado no centro do laboratório. Em seguida, energizando o mojo. Passo 1 já foi. Só faltar criar o roteador. Haviam-se passado meses. Cortex finalmente terminou todo o seu projeto. Bem, agora só falta conectar meu dispositivo. Senhor, tem um pequeno problema. O que foi? Uma vez ligado o transmissor roteador, não poderá ser desligado, já que isso iria ocasionar em uma supercarga no mojo que ocasionaria uma explosão. Por que não me disse antes que o mojo está instável? Eu falei, mas o senhor disse que era bobagem e que nunca iria explodir. Bem, depois eu vejo isso. Voltando ao principal assunto, o roteador deu certo. O Omnitrix foi conectado com sucesso, senhor. Isso é fenomenal, mas não irei usar o nome Omnitrix. Que tal Mojotrix? Bom, mas já tem um usuário que vai usar esse nome. Já sei, o nome vai ser Cortex Omni transformado de Titã. Acho que é muito grande, então vai ser só Cortestrix. Estão. Hora do teste. Cortex apertaria o botão, girando o núcleo, percebendo que só estava disponível 10 Titãs. O que está acontecendo, NGI? Eu coloquei todas as amostras disponíveis. Por que só tem 10? Creio que é algo do próprio dispositivo. Ele separa todas as amostras de DNA em grupos de 10. Que coisa chata. Bem, vou logo escolher meu primeiro Titã. Esse aqui. Como se sentir, mestre? Eu me sinto diferente. Eu sou um Magmadon. Sim, mestre, que interessante. Eu não senti nenhuma dor. Bem, hora de testar os outros 9. Cortex pressionaria o símbolo, mas nada acontecia. Por que não mudei de forma? N-Gin, faça o diagnóstico. Só um minuto, mestre. N-Gin conectaria um cabo no símbolo. Com isso passaria 10 minutos. Cortex voltaria ao normal, e o símbolo ficaria vermelho e Cortex não conseguiria ativar. Mestre,
mestre descobri, diga logo. O Cortex tem duas travas de segurança que protegem seu usuário. A primeira mantém o usuário transformando apenas por 10 minutos para que o DNA do dispositivo não sobreescreva o DNA do usuário por tempo prolongado. A segunda trava só se ativar se o dispositivo detectar perigo iminente. Ele se ativará automaticamente com a transformação certa para proteger a vida do usuário. E ele só pode se reativar novamente a partir de 5 minutos. Bem, tem muitas travas de segurança nessas coisas, mas isso não irá me impedir. Eu irei hackear o meu Cortex Omni transformador de titas, e irei passar por cima dessa trava. Com isso 2 semanas passariam, e Cortex conseguiu reconfigurar todo o Cortex, tirando o limite do tempo e pode mudar de forma apenas tocando no símbolo. Finalmente terminei, mestre, finalmente conseguimos. Sim, agora eu estou pronto. Nesse momento uma ligação da Nina apareceria no monitor. Tio, está tudo pronto para começar. Já, mas como assim? Eu falei com você ontem. Tio, isso tem meses. Sério, acho que perdi a noção de tempo. Não importa, logo irei me reunir com vocês. Certo, tio, não demore. NG vai na frente, que eu irei em seguida. Ok, mestre. Com isso NG iria para a base do Dominator. Bem, finalmente irei vencer. Crash não terá a menor chance. Eu irei te destruir e vencer, tá na hora de ser titã. E foi assim que o universo do Crash dessa realidade foi mudado para sempre, com apenas um dispositivo que caiu do espaço. Muita coisa que ficaram em aberta aqui, serão explicadas nas próximas continuações, como o que aconteceu com a Iceberg Lab, como Cortex coletou o DNA dos Titas, mas tudo será explicado em seu devido tempo. Bem, vou ficando por aqui. Não se preocupe, a história não acabou, isso é apenas o começo. Toda a história tem que ter um início, e esse é o início dessa dimensão. Até a próxima, nos vemos por aí. Meu nome é Professor Tropin, e esse é o universo do Crash Tri. Base Dominator. Como estão os preparativos? Estamos em cerca de 85% prontos para ligar o Dominator, e temos 100% de êxito com as criações e controle dos Titãs. Ótimo, você vai querer dar continuidade, tio? Não será necessário, você fez um bom trabalho. Eu irei testar meu novo brinquedo. Engine, prepare o dirigível. Iremos para Ilha Vumpa. Já que você tá indo para lá, aproveita e colete uma quantidade boa de mojos no dirigível. Por quê? Tô tentando criar uma nova maneira de utilizar o mojo como bateria no Dominator, já que para fazer ele funcionar, precisamos de muita energia. E os cristais do poder que eu utilizei não é o suficiente. Está bem, depois quis destruir Crash com isso, eu trago seu mojo. Esse é o tal relógio do espaço, que você passou meses tentando fazer funcionar. Não parece nada impressionante. É porque você não viu ele ainda em ação. Vou indo, tenho um Bandicoot para destruir. Eu irei também, quero ver do que o aparelho que quase destruiu minha árvore é capaz de fazer. Você ainda não superou esse pequeno incidente. Tem sorte que eu não te torturei, para descontar minha raiva. Rabugento. Mestre, também quero ir, não você vai ficar. Terminou o que eu lhe ordenei a fazer, ainda não, mestre? Então termine logo. Com isso Cortex, Uka Uka e mais um titã poderoso iriam para Ilha Vumpa. Por enquanto tudo ocorre como na história original. Crash havia encontrado a Coaco, mas antes de salvá-lo. Finalmente nos encontramos, Crash. Prepare-se para sua destruição. Hora de vir a Titã. Cortex viraria o Snipe, e aproveitando de sua velocidade, lançaria penas de energia. Crash desviava com dificuldade. Crash rapidamente já estava se adaptando ao Snipe Cortex. Nesse momento Cortex apertaria o símbolo. Viraria Battler com sua agilidade, acertaria Crash, prendendo ele dentro de um tornado. Em seguida, pressionando o símbolo mais uma vez, se tornando Bonser, seus golpes criavam impactos de explosão ao golpear Crash. Em seguida se tornando Rhinorolar e esmagando Crash. Aquaco ao longe, viria Crash, sendo derrotado, mas aquela gaiola tinha algo que impedia ele de usar seus poderes. Crash cairia no chão. Cortex, em forma de Spike, se aproximava de Crash. Últimas palavras.
que é isso? Cortex ficaria impressionado com o barulho da explosão. Nesse momento Crash aproveitaria e acertaria um soco no símbolo do Cortestrix, fazendo o Cortex voltar ao normal. O que como você fez isso, mas antes de ativar novamente, Crash arremessaria Cortex para muito longe. Cortex cairia próximo do seu dirigível. E aí você matou ele com seu dispositivo. Ainda não, mas quase conseguir. Foi o que esperava, inútil como sempre. Com isso ambos iriam coletar o mojo em um templo próximo. Droga, aquele soco do marsupial danificou Cortestrix. Pelo visto, eu voltei até 10 minutos transformado. Pelo menos durante esses 10 minutos transformados, eu ainda posso ficar me transformando em outros titãs durante esses 10 minutos. Dizia Cortex, enquanto analisava seu dispositivo. Você está bem, Crash. Aquele dispositivo do Cortex é estranho. Você viu? Ele se transformou em várias criaturas. Só de tocar naquela coisa. O que será que está acontecendo? E o mais importante, o que foi aquela explosão? Foi algo forte, parecia uma bomba. Aqui as coisas seguiriam normal até no momento da batalha contra o Octopus. Os diálogos são os mesmos. Até certo ponto. Cortex, em sua arrogância e ego inflado, começaria a conta de seu novo aparelho, Cortestrix. Contando como adquiriu, como reprogramou, até chegar aonde estava. Nossos heróis ficariam impressionados com a descoberta. Cortex perceberia que já havia coletado bastante mojo. Uka Uka iria levar o dirigível ao Dominator. Cortex ficaria para enfrentar Crash, mas ele não estava sozinho. Um pequeno exército de Spikes, Snipes e Goz estavam sobre suas ordens, e uma criatura chamada Octopus também se fazia presente. Hora de morrer, dizia Cortex ao se torna Bouncer novamente. Esse aqui eu gosto. Crash e Aku estavam lidando bem no começo, mas Crash aos poucos estava perdendo. Ele não conseguiria lidar com todos ao mesmo tempo. E principalmente Cortex fazendo trocas rápidas de transformação, que dificultava Crash. Crash cairia no chão. Aku seria preso em uma gaiola feita de areia. Preso de novo não. Fiquem aí. Bem, agora você vai morrer. Marsupial maldito. Crash. O que foi isso? Você está bem, irmão? Pera, é você, Crunch, o que você está fazendo aqui? Você não estava preso. Longa história. Eu iria cuidar de você depois, mas já que esta aqui também vai morrer. Bem, desde o dia que você me criou, eu nunca tive a oportunidade de te agradecer. Bem, hoje é o dia para eu ter essa oportunidade. Cortex iria para cima do Crunch. Ele desviaria e com movimento rápido lançaria um ataque de energia que mandaria Cortex para longe. E ao mesmo tempo todos os titãs que estavam próximos. Rapidamente, libertando a Aku. Crunch, como fez isso, é uma longa história. Vai rápido, ajuda o Crash. Certo. Droga, ele voltou. Você vai pagar. Pode vir. Ambos colidiriam golpes. Crash despertaria, vendo Crunch, que estava com muita dificuldade em lidar com Cortex e suas transformações, e ao mesmo tempo lidando com o Octopus. Crash enfrentaria o gigante monstro. Em seguida, controlando o Titã, logo Crash com seu Titã em Crunch, colocariam o Cortex em dificuldade. Passariam 10 minutos. E Cortex voltaria ao normal. Droga, já passou 10 minutos. Acabou o Cortex. Dizia Crunch enquanto levantava Cortex pelo pescoço. Fala, onde está a Coco? Vai fazer o quê? Me bater? Não vou afundar sua cara. Que medo. Logo Crunch ameaçaria acabar com Cortex. Ele sorrir. Cortex sabia que se ele estivesse sendo ameaçado, o Cortestrix se ativaria automaticamente pela trava de segurança. Ao detectar perigo, se tornando Slade. Isso não vai ficar assim, eu vou voltar. Dizia Cortex enquanto escapava de Crunch, e seguida virando Butler, e voando com toda a velocidade. Ele fugiu. Não tem problema. Agora.
Nós iremos pegar ele depois. O que era aquelas transformações? Bem, de uma forma bem resumida, um aparelho chamado Omnitrix caiu do espaço, e ele de alguma forma modificou e transformou o aparelho em seu novo brinquedo, e em seguida adicionou o DNA dessas criaturas denominadas Titas, e agora ele pode se transformar nelas. Ele chama de o aparelho em Cortestrix, o relógio esquisito que tá no pulso dele. Omnitrix, então é isso, as peças se encaixaram. Esse é o tal Omnitrix então. Bem, voltando ao tema, Crunch, o que são esses novos poderes e como passou daquele gelo? A história é longa. Eu estava lá, parado, quando apareceram alguns robôs estranhos que me atacaram e quebraram o gelo. Eu não podia ficar parado, então comecei a lutar com todos. Quando os destruí, comecei a andar. Foi estranho vê-los seguindo na mesma direção que o Crash estava indo. Comecei a segui-lo e cheguei a um templo. Vi que eles estavam construindo algo, uma estrutura enorme. Comecei a destruir os robôs menores. Foi então que, de repente, aquela estrutura gigante se transformou em um robô e me atacou. Tentei revidar, mas ele era muito resistente. Logo ele me capturou. Apareceu um robô voador e projetou uma espécie de holograma. Tudo que eu lembro é de uma voz gritando: "Onde está o Omnitrix?" Eu respondi que não sabia do que ele estava falando. Ele se irritou e mandou os robôs me destruírem. Ele começou a me apertar, senti uma dor enorme. Em seguida, ele me arremessou dentro do templo. Fiquei inconsciente. Tudo que lembro é de uma voz dizendo: "Levante-se e lute novamente." Quando abri os olhos, vi alguns rostos familiares. Esse ser me disse: "Você esqueceu como usar os poderes deles, por isso estão assim. Você precisa de mais poder para vencer." Perguntei: "Por que quer me ajudar?" Ele respondeu: "Eu estava descansando e eles me despertaram. Agora meu espírito está solto. Para que eu possa descansar, minha máscara Tiki, que está na Terra, precisa ser destruída. É ela que me prende aqui. Lhe ofereço o meu poder, em troca de você quebrar essa ligação." Eu concordei. Quando despertei, estava todo machucado, mas ainda podia andar. Logo encontrei a máscara. Quando a toquei, seu poder veio para mim. Senti que estava diferente. Mas antes de sair, destruí a máscara. Enquanto saía do templo, ouvi uma voz agradecendo. Creio que era o espírito. Então fui atrás do robô novamente. Tivemos uma luta equilibrada. Minha força havia duplicado. Concentrei toda a energia no meu braço e disparei contra o núcleo dele. Isso causou uma grande explosão, que pode ser ouvida em todas as ilhas. Explosão. Será que foi a mesma explosão que distraiu o Cortex? Dando tempo de você atacar o Cortestrix. Depois disso, resolvi procurar vocês. Entendo, você conhece aquele espírito, Ako? Crunch daria as características da máscara Tiki. Não tenho certeza. Muitos lemurianos que morriam em batalhas eram enterrados abaixo dos templos, como forma de honrar suas memórias e sacrifícios. As máscaras eram maneiras de se manifestarem novamente na Terra. Creio que ele só pediu para destruir a máscara porque queria realmente sair deste plano e ir direto para o descanso eterno. O ataque do robô, de alguma forma, deve tê-lo despertado fora do alcance da máscara. Como ele não conseguia acessá-la para fazer o que eu faço, acabou se conectando com você durante sua inconsciência. Ele estava preso em nosso plano, sem poder voltar ao corpo. Algo o impedia de se conectar à máscara e você libertou o espírito dessa prisão. Por isso ele te deu seu poder, como forma de agradecimento por tê-lo libertado. Deve ser. Bem, chega de papo. Vamos salvar nossa irmã. Sim, vamos. Pronto, Crash. Base do Dominator. E a tio matou ele. Não, o Crunch atrapalhou. Você não faz nada direito, seu incompetente. Tio, você vai querer assumir os planos. Não, tenho que programar novamente meu Cortestrix. Faça o que você quiser. Eu só vou querer destruir os Bandicoot primeiro, e governar o mundo depois. Faz o que você quiser.
Eu achei que ele ia querer tomar o controle de volta, mas não quis. Deixa assim. Você chegou a ver esse aparelho em ação? Sim, mas não tenho interesse. Vou terminar os preparativos com Dominator. Com ela fazendo o serviço, será mais fácil. Muito bem, Nina. Sabia que você era melhor que o imprestável do seu tio. Mestre, você chegou? Sim. Tenho que modificar novamente o Cortestrix. Me diga, o que eu lhe ordenei, conseguiu fazer? Sim, mestre. Está quase completa. Está 91%, muito bem. Logo eu terei poder de volta. Nada vai me deter. Após derrotarem Cortex e o misterioso Cortestrix, Crash, Crunch e Aquaco seguem em busca de Coco. A jornada os leva até o território de Team Tiger, que, derrotado sem esforço, revela que Cortex se encontra no laboratório de N-Gen, enquanto Nina parece estar no comando. Desconfiando que Coco esteja prisioneira, o trio parte em direção ao novo covil. No entanto, N-Gen não está presente. Em meio à exploração, Crunch descobre informações sobre o Cortestrix, mas os arquivos estão bloqueados. Ele envia os dados para Coco, esperando que ela consiga decifrar. Antes de partirem, Crash destrói a base como uma explosão, apertando um botão vermelho. Eles embarcam em um navio de carga de Mojo. Durante a travessia, descobrem um robô, remanescente da última batalha que o Crunch teve, na parte 1, e um titã inconsciente. Uma tempestade atinge o navio, deixando o Mojo instável. A viagem termina diante da grande árvore, um colosso de centenas de metros, um coração ancestral de concentração de Mojo antigo. O lugar, antes sagrado, agora está corrompido pelas máquinas de Cortex que drenam o Mojo. Durante a escalada, o trio enfrenta titãs e descobre que nessa árvore são criados os titãs, que o Cortex utiliza no Cortestrix. No topo, encontram o Uka Uka, fundido às raízes da árvore, seu corpo deformado pelo Mojo sombrio e pelo poder do Evolvurei. A batalha é devastadora, o Uka Uka quase os destrói. Mas a união de Crash, Crunch e Aquaco consegue romper seu núcleo e desfazer sua forma física, restando apenas seu espírito. Quando pensam que venceram, surge um robô corrompido, que assimila os fragmentos de Uka Uka e se transforma em uma aberração tecnológica mística. Esse robô é o mesmo robô que Crunch enfrentou na parte 1. Fracos e quase sem forças, os heróis são obrigados a recuar, usando um antigo totem lemuriano para abrir um portal e escapar. Antes de partir, Crash arma explosivos, destruindo parte do local e soterrando o inimigo. No entanto, entre os escombros da grande árvore, uma mão robótica ainda se ergue, anunciando que a ameaça não acabou. Crash, Crunch e Aquaco surgem, feridos nos corredores inferiores do Dominator, onde apenas ecos metálicos e luzes vermelhas quebram o silêncio. Exaustos da última batalha, eles mal conseguem se manter de pé. Crunch resmunga, o robô quase os derrotou, enquanto Aquaco alerta que a luta ainda não acabou. Buscando abrigo, encontram uma sala abandonada, tomada por sucata e poeira. Crunch, debilitado, quase desmorona, enquanto Aquaco sente algo estranho ao redor, como se a nave estivesse uma presença estranha. Todos tomam um descanso de alguns minutos. Logo, o perigo retorna. O som de garras ecoa até que a parede explode, revelando o Electric dos Spines. Mesmo sem forças, Crash e Crunch enfrentam os monstros, vencendo com dificuldade. Feridos, eles continuam pelos corredores. Fim do resumo, continuando a história. A cena corta para Cortex e Nina no centro de comando. A câmera mostra um radar piscando lentamente com sinal de Crash e sua equipe. Nina, irônica. Olha só, os ratinhos estão se movendo. Cortex, deixe-os andar. Quando chegarem, teremos um espetáculo final. Já sabe o que fazer. Não, filha, digo sobrinha. Nina sorri cruelmente. A câmera foca na tela com as silhuetas dos heróis. A tela escurece. Crash, Crunch e Aquaco se arrastam por uma última escada, em silêncio absoluto. Apenas o som metálico de passos trêmulos e goteiras de óleo.
A imagem abre com os corredores do Dominator, ficando mais largos e silenciosos. Não há sinal imediato de hostilidade. Crash, Crunch e Aku encontram um compartimento semi-isolado, forrado por painéis de manutenção, caixas de mojo e equipamentos descartados. Crunch, ofegante e cansado. Não acredito uma sala sem monstros. Isso é um milagre. Aku, em tom pensativo. Um breve milagre. Mas suficiente. Precisamos recuperar energia ou morreremos na próxima fase. Crash senta contra a parede, ele ronca antes mesmo de fechar os olhos. Esse aí tem sono de pedra. Após um tempo, sons de passos e garras ecoam. Alguém ou algo se aproximando. De uma ventilação acima, 3 mutantes pulam. Um Battler, um Gore, um Stench. Crunch, erguendo-se com esforço. Hora do segundo round. Apesar do cansaço, Crunch agora está com 50% de sua força e demonstra maior resistência, bloqueando ataques e contra-atacando com rajadas de energia nos punhos. Crash, também com metade de sua vitalidade, usa a velocidade e truques para desviar e derrubar os inimigos. Os heróis empurram os inimigos para um setor de ventilação, ativam o fluxo reverso e os sugam para dentro de uma câmara de queima de energia, eliminando-os completamente. Crash, acenando, suado. Já tô ficando bom nisso de sobreviver por pouco. Temos que ir. Os 3 heróis finalmente chegam. Crunch derruba a porta. Crash fica emocionado. Ao ver Coco, a câmera corta para o interior. Coco está em uma cela de contenção de energia. Ela levanta os olhos e sorri ao ver Crash se aproximar. Coco. Crash. Eu sabia que você viria. Crash corre para ela. Crunch vasculha o painel, tentando abrir a prisão. Finalmente te achamos. De repente a plataforma se eleva. Nina e Cortex aparecem, lado a lado, a uma distância segura. Nina, em seu sarcasmo. Olha só. Os heróis finalmente chegaram. Vamos estender o tapete vermelho. Cortex, com um sorriso arrogante. Eu devo admitir sua persistência é irritantemente admirável. Mas é inútil. Cortex ergue o braço. O Cortestrix brilha, agora com um anel metálico extra ao redor, luzes estabilizadoras e um visor holográfico lateral. Cortex apresenta o Cortestrix 2.0, modo estável. Com 12 formas, até o momento, ainda estou tentando corrigir o erro do reset, uma transições instantâneas e resistência a interferências externas, eu acho. Aku estava em dúvida. Como assim ele estabilizou o núcleo do dispositivo? Isso não é mais um protótipo. Crunch avança um passo. Aku percebe. Deixa comigo, camarão que dorme a onda leva. Cortex estala os dedos. Luzes se apagam. Uma contagem regressiva inicia no painel central. A câmera aproxima-se do rosto de Crash, que encara Cortex em silêncio absoluto. Luzes vermelhas iluminam o local. Alarmes silenciosos piscam. Crash, Crunch e Aku encaram Cortex e Nina. Cortex, em seu tom de superioridade. Muito bem. Vamos acabar logo com essa palhaçada no tempo que eu destruo vocês e o tempo que o Dominator chegará e destruirá as Ilhas Vumpa. Cortex aperta o Cortestrix melhorado. O dispositivo emite um som grave. Ele gira 3 vezes e explode em luz violeta. Em segundos, Cortex se transforma em um titã colossal, uma fusão de Speak, com garras reluzentes, armadura de espinhos e olhos incendiados. Ele se transformou. Cortex avança com brutalidade. Crunch salta, tentando proteger Crash, mas é atingido por um soco direto que o lança contra uma parede metálica e depois por uma pader de espinhos que o joga para fora da plataforma. Crunch gritava de dor, por um dos espinhos ter atravessado seu ombro. Crash e Coco estava chocado. Crunch. Nina estava rindo. Hora de cuidar dos convidados. Nina ativa uma plataforma. Coco grita ao ser puxada por um campo de contenção. A plataforma começa a subir em direção ao topo do Dominator. O campo de batalha é a cabeça do enorme robô. Qual é o plano? Tenta conter o Cortex. Eu e Crash cuidaremos da Nina. Ei Crash. Salva a Coco. Eu cuido do Cortex. Pronto pro round 3. Papai. Eu irei fazer questão de te eliminar primeiro.
Ambos colidem golpes. Crash e Aku sobem por túneis, trilhos e cabos. Durante a escalada, enfrentam obstáculos automáticos, raios, blocos deslizantes, mas finalmente alcançam a cabeça da nave. Ali está Nina, esperando com Coco ainda presa em uma cela. Nossa, demoraram, hein? Vamos ver se vocês são tudo isso mesmo. A luta segue o estilo do jogo original, com Nina tentando usar máquinas garras, armadilhas, mas ela estava sendo superada pela esperteza de Crash e a proteção de Aku. No fim, Crash liberta Coco, os três juntos lutam contra Nina. E juntos eles vencem Nina, que cai inconsciente. Coco corre e acaba abraçando Crash. Você realmente veio. Eu sabia. Não quero atrapalhar, mas precisamos encontrar Crunch. Agora. Crash, Coco e Aku descem de volta ao núcleo. Tudo parece silencioso por um instante. Então, passos pesados ecoam. Por que demoraram? Da escuridão surge Cortex, ainda transformado, carregando o corpo inconsciente de Crunch. Cortex, em um tom calmo e cruel. Ele lutou bem. Melhor do que eu esperava. Eu até achei que perderia. Seu corpo chegou ao limite. Acho que se deve pelos ferimentos, ossos quebrados, ele lutou até não poder mais. Mas ainda assim, ele é fraco. Agora só restam vocês. Crash arregala os olhos. Coco cobre a boca. Aku, pela primeira vez sério. Você cometeu um erro, Cortex. Eu sou o erro. Está enganado, eu sou a solução. Cortex caminha lentamente pela plataforma, ainda transformado, e joga o corpo inconsciente de Crunch no chão metálico com o estrondo seco. Vocês nunca tiveram chance. Ele pressiona o Cortestrix. Um pulso violeta irrompe. Em instantes, Cortex assume a forma de um titã aleatório. Ele ergue a cabeça e encara Crash. Vamos, Crash, dance para mim. Quero arrancar seu sorrindo do rosto. Crash avança tentando um golpe direto. Cortex esquiva e transforma-se instantaneamente em outro titã e atira rajadas de energia. Crash é lançado contra uma parede. Crash. Cuidado. Crash se levanta cambaleando, tenta contra-atacar, mas antes mesmo de se aproximar, Cortex já troca para outro titã e o acerta com espinhos de impacto. Você pensa em atacar, e eu já terminei de te derrubar. Crash tenta novamente, mas Cortex muda de forma a cada 3 segundos, cada transformação contra-ataca um estilo diferente de ataque do Crash. A luta se torna uma humilhação. Crash jogado, arrastado, esmagado. Ele está brincando com Crash. Eu tenho que ir a Aku, não posso ficar parada. Cortex para, em sua forma de titã. Ele anda devagar em direção a Crash, que mal consegue se mover. A câmera foca no rosto derrotado do herói. Cortex, em um tom orgulhoso. Quer saber como eu consegui tanto poder? Ele aponta para o núcleo brilhante do Cortestrix. Antes de transformar o Omnitrix, houve uma explosão na árvore onde ele caiu. A energia se espalhou por todo o ambiente, acabou se misturando com algumas reservas de Mojo. Eles acabaram se unindo de uma forma misteriosa. Eu refinei isso. Deixei-me estável e seguro. Ele começa a andar em círculos enquanto explica, girando ao redor de Crash e Coco, ainda transformado. Para continuar, criei uma máquina que absorveu aquela energia. Estabilizei e armazenei em cristal, que instalei no núcleo do Cortestrix. É isso que vocês estão enfrentando. O poder que amplia um Mojo e fortifica o DNA Titã, em um dispositivo de pulso. Isso é perigoso, unir o Mojo com uma suposta energia de outro mundo. Cortex, ainda com seu ego inflado e arrogância, retruca. Eu sei, fiz alguns testes, e não morri. Infelizmente, tem um limite. Ela se consome rápido. Tenho que ir na máquina, conectar o Cortestrix no dispositivo e carregar o cristal. Mas não se preocupe, depois de eliminar todos vocês, terei tempo para recarregar. Tenho que pensar em algo, antes que pare com seu monólogo genérico. Já sei o que fazer. Logo Coco sairia sem o Cortex perceber. Coco tenta hackear um terminal nas bordas do Dominator para desativar o suporte de energia do núcleo. Já que o robô ainda estava se movimentando.
mas Cortex percebe e transforma-se em um titã e lança um ataque de que lança Coco longe. A Quaco voa e a protege no último segundo. Eu só queria ajudar, não posso ficar parada. Eu sei Coco, mas agora, só ele pode nos salvar. Crash estava se levantando, todo quebrado. Ele tenta dar um golpe, mas Cortex, com reflexos perfeitos da sua nova forma, se transforma novamente em titã mais ágil e o acerta com uma sequência de golpes devastadora. Crash cai, sangrando do nariz, tonto, arranhado, sem forças. Cortex ergue a mão. Adeus, marsupial. Esperei 29 anos por isso, antes que vocês aí inscritos do canal perguntem. Sim, estou fazendo referência aos 29 anos da franquia Crash. A mão carrega uma explosão de energia. Mas no último instante algo pulsa no núcleo do Dominator. A energia instável começa a reagir, o ambiente começa a tremer. Alarmes piscam. O núcleo do Dominator entra em colapso. Um brilho verde e azul rasga as paredes metálicas. A plataforma treme. Voz do Dominator. Energia em colapso. Estabilização falhou. Falha no núcleo entrando em estabilidade crítica. Cortex arregala os olhos e rapidamente se transforma em Snip, correndo até os painéis. Em seguida, vira Glimmer, movendo-se em velocidades fantasmagóricas para tentar reverter o colapso. Coco acaba pensando rápido, ela sabia que o tempo é curto. Creio que a energia do Cortestrix está amplificando o colapso. Se eu criar um pulso magnético com frequência oposta ao cristal da máquina, Omnimojo talvez consiga deter o dispositivo do portador. É arriscado. Você só terá uma chance. Confio em você. Eu só preciso de uma distração. Crash se arrasta até ela, completamente ferido, mas determinado. Coco. Não. Você mal consegue ficar de pé. Você vai morrer. Crash apenas sorrir. Crash salta com força surpreendente e empurra Cortex e ele mesmo para um dos andares inferiores do Dominator, longe do núcleo. Em uma arena inferior enferrujada, cheia de tubos e cabos expostos, Cortex troca de forma a cada 4 segundos. Um monstro diferente a cada ataque. Crash leva uma surra. Cortex o joga contra canos, o prende com gelo, depois o atinge com explosões de raios. Cortex estava ficando furioso. Porque você ainda está de pé. Você já perdeu. Você não é nada além de um fracasso, meu maior fracasso. Crash, sangrando, cospe no chão, encara Cortex e avança de novo. Coco chega na máquina do Omnimojo, começando a tentar criar uma forma de cortar a conexão do Cortex. De maneira improvisada fez, removendo peças, fios, placas e material da máquina original. Coco enfim fez um canhão de pulso magnético improvisado. Usaremos Mojo Benigno para atrapalhar a conexão do Cortex. Aku, me empresta só um pouco da sua energia espiritual. Claro, vamos acabar com isso. Coco ajusta o disparo. Carrega a pistola canhão, mirando no Cortex. Crash, segura ele. Crash agarra Cortex pelas costas. Cortex reage, mas não consegue se soltar a tempo. Agora. Um pulso de energia dourado atinge o símbolo do Cortestrix. Um som ensurdecedor ecoa. A energia Omni entra em curto. Cortex grita. O dispositivo brilha ao máximo e se desprende do peito de Cortex. A energia começa a se dissipar. O dispositivo agora flutua no ar, instável, emitindo estalos elétricos. Cortex tenta agarrá-lo de novo. Cortex entra em desespero. Não. Volte aqui. Eu sou seu criador. O Cortestrix ignora Cortex e flutua lentamente em direção a Crash, que está caído, inconsciente. Mas no último segundo ele recua. O mojo que habita em Crash está fraco demais. O dispositivo hesita, brilha e desaparece entre as frestas da nave. A nave começa a desmoronar. Explosões pipocam em todas as direções. Vamos sair daqui. Todo mundo para a cápsula de emergência. Crash e Crush acabam sendo carregados por Aku e Coco. Ambos ainda estavam se recuperando. O Dominator explode no céu. A cápsula cai na floresta. Todos se reúnem na praia. Eu tive o poder absoluto.
E perdi para um marsupial idiota. Olha pelo lado bom, mestre, ainda temos meu laboratório. Cortex, Nina e Energia acabam chegando aos destroços do laboratório. Eles vê tudo destruído, painéis queimados, robôs derretidos, uma placa caída com base Energia escrita. Meu laboratório, meu trono, minha criação. Não. Isso foi anticlimático. Nossos heróis voltam para casa. A noite cai suavemente sobre a ilha Vumpa. A câmera mostra a casa de madeira dos Bandicoots. Tudo parece calmo pela primeira vez em muito tempo. Dentro da casa, Crash está deitado num sofá, cheio de curativos. Crunch está sentado no chão, com gelo na cabeça. Coco está mexendo em um laptop, enquanto Aquaco flutua, observando todos. Nunca mais quero ver aquele relógio maldito de novo, nem mesmo de parede. Falando nisso, você foi o que mais lutou bem contra o Cortex e seu dispositivo. Correção, apanhei pro Cortex e seu dispositivo. Ao menos o Cortex perdeu. Ele é sua energia estranha, chamando Mojo. Crash faz um joinha, com um olho roxo. Todos riem. Mas, de repente a luz na sala oscila. Um zumbido interdimensional ecoa. Todos se levantam em alerta. Um portal luz azul se abre no centro do cômodo. E, flutuando no meio dele, o dispositivo aparece. O Cortestrix flutua como se estivesse escolhendo algo. Ele escaneia o ambiente, um som de leitura digital pode ser ouvido. Coco, engolindo seco. Não pode ser, ele voltou. Crunch, se levantando. Eu vou quebrar ele dessa vez. Em 1000 pedaços. Esperem, ele está analisando. O dispositivo emite uma luz laranja brilhante e voa direto para o braço esquerdo do Crash. Ele se prende automaticamente com um clique mecânico e um pulso energético que derruba todos no chão. Crash, olhando pro próprio braço, assustado. O núcleo do dispositivo gira, primeiro fica verde, depois azul, em seguida amarelo e finalmente se estabiliza com um brilho laranja queimado, da cor do pelo do Crash. No visor central do dispositivo, aparece um ícone giratório. Coco estava surpresa. Ele escolheu o Crash. Aquaco, sério. O relógio encontrou um novo portador. Creio que agora o Crash será um usuário melhor. Crunch estava rindo. Bem, então o brinquedinho é seu agora, irmãozinho. Crash faz uma pose heróica, mesmo com o corpo enfaixado. Ele tenta apertar o botão e ver o ícone de 10 Titã para se transformar. Melhor aprender a usar isso antes de sair apertando qualquer coisa. Crash apenas ri. Explica algumas coisas que ficaram soltas, na introdução e na parte 1. Vou pular a parte da explicação, de como o Cortex criou, já que a primeira parte, que é a introdução, já explicou isso. Sem mais enrolações. Professor, é com você o resto. Bem, de maneira breve. Irei listar algumas coisas que Cortestrix tem de igual ao Omnitrix original. Antes de ser reprogramado pelo Cortex. Tem capacidade de escanear qualquer DNA, fora da Terra, sendo alienígena ou até robô, com um nível de inteligência artificial semelhante a qualquer ser vivo, e uma programação tão complexa quanto de um ser vivo. Pode escanear outros tipos novos, que forem criados depois. Ou seres que possuem Mojo.
Ainda possui uma trava de segurança que protege a vida do usuário. E o controle mestre, mas é algo complexo demais para se ativar. E modo aleatório que não precisa de explicação, bem, isso é tudo de igual com o Omnitrix. Agora as alterações feitas pelo Cortex, e auxílio do Engine. O Omnitrix tinha um tempo limitado quando acionado, 10 minutos transformado, e após esse tempo de 10 minutos, ele possuía uma recarga de no máximo 5 minutos, até acionar novamente. Isso era uma medida de segurança para que o DNA do alienígena não sobrescrevesse o DNA do usuário. Cortex e Engine bularam o sistema, conseguiram ultrapassar o limite dos 10 minutos. Creio que o DNA só não sobrescreve o DNA do Cortex, por conta que Engine de alguma forma conseguiu manter essa segurança. Outra coisa, ele não precisa mais ficar preso por mais de 10 minutos no mesmo Titã, já que ele acabou alterando essa limitação também. Agora, com simples pensamento em sua mente, logo em seguida pressionando o símbolo, ele pode alterar para qualquer Titã. Outra coisa que ele fez questão de melhorar, foi a trava de segurança, que dá proteção quando estiver em perigo ou sendo ameaçado de morte. Cortex ele irá se ativar automaticamente, mesmo desativado ou descarregado. De alguma forma sempre será ativada. Ele possui, no armazenamento, mas sem tipo de titãs no banco de dados. Isso é tudo de simples que posso dizer. Agora, entrarei na parte da complexidade da coisa. Tentarei explicar de onde vem sua energia, as transformações de titãs, e qual é o alcance que o sinal do Cortex pode chegar. Bem, Neocortex transformou o antigo Iceberg Lab em um centro de conexão interdimensional. Reconfigurando como um roteador de nível multiversal, o laboratório é capaz de enviar um sinal para o Cortex por todo o multiverso, e ao mesmo tempo abrindo rotas para outras realidades. A energia que alimenta essa estrutura é o mojo, a substância que cada ser vivo possui. Ela pode ser estável se não manejada corretamente. O mojo age como uma bateria viva, fornecendo energia ilimitada tanto para o Iceberg Lab, e ao mesmo tempo para o dispositivo Cortex. Algo já notado é que o Cortex é programado não com DNA alienígena, mas com DNA de titãs. Graças ao mojo, o dispositivo é capaz de gerar energia ilimitada, e fazendo com que as transformações sejam extremamente poderosas, que qualquer forma tradicional dos titãs. O mojo também pode permitir que o Cortex evolua e se melhore gradualmente, já que a união da IA do Cortex e a essência da vida que é um mojo, acabou criando algo, vivo e não vivo, no sistema do Cortex. E como se ele tivesse consciência própria, mas ainda limitado. Ele sendo conectado ao roteador do Iceberg Lab, o Cortex não apenas transforma, mas também se adapta ao ambiente ao redor. Ele transmite uma base de dados e informações de cada titã, para que o usuário saiba o nome e o básico da forma titã. Um exemplo prático: se Cortex se transforma em Snip, ele vai ter conhecimento do nome do titã e do básico das habilidades. Caso o Iceberg Lab for desligado ou destruído, o mojo pode representar um risco. Se houver uma sobrecarga, ele pode explodir e causar danos ao tempo e do espaço, ameaçando colapsar toda a realidade. Vocês devem estar se perguntando como funcionam as transformações. Bem, de maneira bem simples. No núcleo do laboratório, circula 90% de toda a energia do mojo. Nela é dividido em 3 partes. Parte 1 vai para toda a base Iceberg Lab, sendo sua bateria, que mantém a estrutura funcionando, e também para o sistema de roteador do sinal do Cortex. Parte 2, e enviando como sinal de bateria, para o funcionamento ilimitado do Cortex. E para seu próprio aprimoramento. Parte 3, ele percorre todos os dutos, salas e máquinas do Iceberg Lab como se fosse sangue em um sistema circulatório. Logo é levado para uma sala específica, onde o DNA coletado dos titãs é armazenado, separado, preparado, melhorado e enviado para o Cortex. Após a filtragem, o DNA de cada titã é encapsulado em cápsula de armazenamento. Cada cápsula possui uma energia mojo, que é enviando diretamente no Cortex, pelo roteador. Quando o Cortex captura DNA de um titã, é colocado no mojo de laboratório, onde eleva até um núcleo.
que é levado para essa cápsula de armazenamento. E em seguida é melhorado pelo Mojo, é enviado para o Cortestrix. De maneira bem resumida, o Iceberg Lab é como um servidor, pode transmitir qualquer sinal para um local do multiverso via o Wi-Fi. Isso permite que o usuário pode ser um titã em qualquer dimensão ou local do espaço-tempo. Algo que pode ser considerado é que ele possa ser atualizado constantemente sem qualquer aviso. É como se o celular estivesse recebendo uma notificação para atualizar, só que sendo sem o consentimento do usuário. Somente os Lab Assistant pode fazer manutenção e trabalhar no sistema do Iceberg Lab. Apenas os assistentes de laboratório são autorizados para circular e andar livremente, pois eles são os únicos que têm a capacidade, inteligência, de segurança, de tomar conta de tudo. Bem, acho que foi tudo, faltou o menos importante. As falhas e os problemas. Não são muitos. Se o Cortestrix leva um golpe muito forte antes de ser ativado, pode ativar a função aleatório. Isso é algo que não pode ser removido ou alterado na programação. Talvez se for atualizado. Se estiver transformado e receber um golpe forte no símbolo, pode acabar gerando um pequeno bug, que faz com que algumas funções primárias voltem, que é o caso dos limites de 10 minutos e talvez o modo aleatório, mas frequente. Vocês viram algo parecido na parte 1, durante a primeira batalha do Cortex. Talvez algo que nem o Cortex sabe é que caso um outro indivíduo tenha uma compatibilidade maior com o Mojo, o Cortestrix pode mudar automaticamente de usuário. Ele pode ser separado do seu usuário se o usuário for desconectado e for separado de forma que não tenha como voltar ao antigo portador. Bem, isso é tudo que pode ser dito do Cortestrix. Algo que esqueci de comentar. Dependendo do usuário, o símbolo muda de cor. Só por curiosidade, o nome oficial vai ser Titantrix ou Titanstrix. O nome da AU é Crashtrix. Bem, acho que esse é o fim. Toda a história tem começo, meio e fim. Por mais que essa história tenha terminado de forma rápida, pelo menos ela teve um final. Tem muitos universos aí. Quando digo universo, eu estou me referindo a outros canais que cancela uma teoria e nunca termina e nem dá o trabalho de explicar como seria o final. Bem, não tenho mais o que dizer, me despeço daqui, e até a próxima. Meu nome é Professor Tropin, e essa foi a história do Crashtrix, o Bandicoot que obteve o dispositivo mais forte do universo. Não se preocupe, ele vai voltar. Até a próxima, meus jovens.